Quando a gente começa a estudar cinema, uma das primeiras figuras que nos é apresentadas é Al Pacino e Robert De Niro. Dois atores que de uma forma ou de outra, em algum momento você vai ter que conhecer. Ambos com uma quantidade de filmes absurda e clássicos na história do cinema. Não tem como questionar, tá? Porque em questão de quantidade, esses dois são imbatíveis. Mesmo o Marlon Brando, tá? Com todo o respeito que ele tem, ele fez menos da metade de filmes que Robert De Niro fez até hoje. Se for comparar então com atores da mesma geração, como o Dustin Hoffman, ele tem mais ou menos 52 filmes na carreira, tá? Compara com os mais de 100 que o De Niro já acumulou e você vai entender o que eu tô falando. Então os dois, Al Pacino e De Niro, quantidade de filmes é compatível, a quantidade de indicações a Oscar é compatível, os dois têm entre 8 e 9, tá? Reconhecimento então, os dois são extremamente respeitados na indústria. Agora, isso tudo me fez questionar uma coisa, quem que é o melhor dos dois? Eu sempre tive isso na cabeça. Quem atua mais e quem tem uma carreira mais sólida? É difícil chegar nessa conclusão. Al Pacino, Alfredo Pacino ou Robert De Niro? A intenção desse vídeo é essa, então a gente vai revisitar a filmografia completa desses dois atores para tentar chegar nessa conclusão. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar pontuação por década, a gente vai analisar década por década e vai chegar na conclusão de quem ganhou a década. No final, quem soma mais pontos ganha. Eu vou tentar correr o máximo de achismo, tá? Então eu vou utilizar algum tipo de dado, eu vou tentar, tá? Mas de uma forma ou de outra eu vou acabar caindo na minha opinião. Então se você não concorda com o que eu estou dizendo aqui, pode deixar nos comentários aí que vai ser interessante ver os outros pontos de vista. Então vamos começar, tá? Ambos começaram a carreira antes da década de 70, tá? O De Niro, inclusive, ele trabalhou com Brian De Palma, um dos primeiros papéis. O Al Pacino também trabalhou num tal de Me, Natalie, mas os dois não tiveram nenhum sucesso antes da década de 70, tá? Por isso a gente vai iniciar a nossa análise a partir de 1970, mais precisamente 1972, ano que Al Pacino sai disparado na frente com a sua interpretação em Poderoso Chefão, um dos papéis mais grandes do cinema, tá? O primeiro papel grande dele foi justamente o maior. Ninguém questiona a importância desse filme. E eu digo que ele sai na frente porque esse ano o De Niro não fez nenhum filme. Não houve filmes em 72 do De Niro. Em 73, Al Pacino lança um filme chamado O Scary Crow, tá? Que é um filme com Gene Hackman, tá? E Gene Hackman na época era um ator muito maior dos dois, então era uma honra estar do lado do Gene Hackman em 1973. Um privilégio. E ele também lançou Séppico em 73, tá? Séppico com um dos maiores diretores do cinema, o Sidney Lumet. Então, Al Pacino em 73 lança 2 filmes contra apenas um do Robert De Niro, que é um filme com baixíssimo orçamento, tá? De um diretor iniciante, inclusive. O problema é que esse diretor iniciante que eu disse era Scorsese, né? Então estava começando aqui uma grande parceria entre os dois. Tudo bem, começo de década de 70, Al Pacino tá na frente, né? Afinal de contas, Poderoso Chefão e Séppico é maior do que Caminhos Perigosos. Ele sai na vantagem, mas em 74 os dois estão encalados para o mesmo filme, a sequência de Poderoso Chefão. Tem um empate aqui. Em 75, novamente, De Niro resolve ficar em casa. Fica descansando enquanto Al Pacino faz outro filme com Sidney Lumet, o Dog Day After Moon, um filmaço. Metade da década chegou e com certeza Al Pacino tá na frente, não tem como, só que agora chega 73. Al Pacino tira folga, tá? Não faz filme esse ano e De Niro justifica a razão pela qual ele ficou em casa no ano anterior. No mesmo ano ele lança The Last Tycoon, 1900 e Taxi Driver. Sendo que 1900 é um dos maiores, tá? É um épico, é um filme com o Gerard Depardieu, é um filme do Bernardo Bertolucci, tá? É um filme que ele gravou na Europa, né? É um filmaço. Eu não preciso apresentar o Taxi Driver e o The Last Tycoon é um filme que vai ter um remake atualmente. No próximo ano, Scorsese e De Niro reaparecem juntos pela terceira vez em New York, New York, um filme que eu gosto muito, ao lado de Liza Minnelli. Liza Minnelli, que é filha da atriz principal do Mágico de Oz. Nesse ano, Al Pacino lança um filme B, tá? Um Momento, Uma Vida, um filme que não teve muita aprovação do público, não. Ele é até difícil de achar hoje em dia. Eu mesmo não vi o filme, eu sei que ele é bem menor do que esses três do De Niro. O que a gente pode chegar na conclusão é que até agora está empatado, né? Só que em 78 De Niro desempata, porque Al Pacino fica em casa novamente enquanto ele lança O Franco Atirador. Chega em 79, os dois lançam filmes menores e, resumindo, eu acho que essa década é do De Niro, viu? Estamos na década de 80, Al Pacino lança Parceiros da Noite, um filme do William Friedkin. Eu não gosto muito desse filme, falando a verdade. E De Niro começa a década com Touro Indomável. Não preciso nem falar nada. 81 e 82, nenhum dos dois faz nada de irrelevante. Chega 83 com
Scarface e De Niro com o Rei da Comédia. Muito pau a pau, os dois filmes são ótimos, tá? Acredito que o Scarface acabou sendo mais memorável na mente pública, pelo menos, né? E nesse filme, Al Pacino mostra grande capacidade de atuação, porque compara Tony Montana com Michael Corleone. E agora a gente está em 1984. Al Pacino novamente tira uma folga, enquanto De Niro lança o clássico, a obra-prima do Sergio Leone, Era Uma Vez na América. Então pronto, De Niro tá na frente, Al Pacino tira o resto da década de folga, tá? De 85 para frente ele não faz nada muito relevante. Agora se prepare. Na virada da década de 80, De Niro faz uma sequência inacreditável. Grandes filmes como Jackknife, é um filme com Ed Harris, é um filme menor, ninguém lembra muito dele, né? Mas ele também faz Fuga à Meia-Noite, que é um filme muito divertido, vale a pena olhar. Coração Satânico, ele interpreta o Al Capone nos Intocáveis, O Bizarro Brasil de Terry Gilliam e A Missão. Puta merda. Não tem a menor dúvida que década de 80 é do De Niro de novo, né? Beleza, em 1990, Al Pacino começa como coadjuvante no Dick Tracy, né? Nada muito grandioso, eu não gosto muito de Dick Tracy, não. Enquanto isso, De Niro faz 2 filmes na década de 90, em 1990. Ele faz Tempo de Despertar, que é um absurdo, que filmaço, e também faz Os Bons Companheiros. Na sequência, os dois aparecem em Fogo Contra Fogo, que é ótimo. Al Pacino esteve num ótimo Donnie Brasco, mas como coadjuvante. Ele ganha o Oscar pelo Perfume de Mulher, que eu vou te falar que esse filme não me desce. Outro que não me desce é O Advogado do Diabo, tá? Mas o seu grande papel desse ano é a terceira parte de Poderoso Chefão. Já o De Niro, ele faz Cassino, ele faz Copland, ele faz Cabo do Medo. Não tem jeito, década de 90 é do De Niro de novo. Por mais que ele comece a dar sinal do que aconteceria com ele na década de 2000, né? Fazendo bobagens como Máfia no Divã, uma sequência de filmes esquecíveis como Ronin. Essa década não foi fácil para ninguém, mas Al Pacino fez apenas 14 filmes contra 24 do De Niro. Cassino, Tempo de Despertar, Bons Companheiros, Cabo do Medo, Copland, não tem jeito, De Niro ganha a década de 90 de lavada. Bom, a gente entra agora na década escura, tá? 2000. De Niro despiroca, Al Pacino vai fazer filme só no meio da década, né? Ele desaparece, entrando numa fria, Guerra com Vovô, Vovô Safadão 4, enfim, não vamos ignorar 2000. O que a gente pode dizer é que recentemente os dois estão tendo um ar novo, né? O Al Pacino fez o ótimo Kazaguchi, eu gostei da participação dele lá. De Niro teve no Coringa, no Irlandês, foi grandes filmes, agora que eles estão realmente fazendo coisa bacana. Eu vou ignorar 2000 pra frente. Um resumo, De Niro fez muito mais coisa, tá quase o triplo de filmes. Além da quantidade, ele fez filmes com nacionalidade diferente, italiano, francês, filmes que ficaram para a história, então tem muito mais filme clássico do De Niro, só a década de 80 prova isso. A verdade é que eles são compatíveis em capacidade. Al Pacino provou, como eu disse, que ele atua demais só pelo Michael Corleone, que tem um arco muito complexo. Só no primeiro filme ele tem 3 momentos, né? Isso, se você for contar o terceiro filme, então, é outro personagem. E se você compara isso com a loucura do Tony Montana, por exemplo, é outro personagem, não tem jeito. Há quem diga que Al Pacino é um estereótipo, que ele atua ele mesmo em todos os filmes, mas é mentira, tá? Mas o De Niro também comprova, porque ele faz Mendonça no A Missão, que é um personagem muito difícil, né? Que ele é um personagem que, além dele ter uma cena de emoção lá, com choro, que é uma das melhores cenas de choro do cinema, ele é um vilão que tem uma redenção, é muito complicado. No Tempo de Despertar ele interpretou um cara com um problema motoro, né? Ele é um deficiente, no mesmo ano que ele fez um mafioso frio, ou seja, 2 personagens completamente diferentes. Esse tipo de concorrência não tem como bater, tá? Por mais que De Niro ganhe de Al Pacino, eles são 2 pessoas que têm uma carreira de muito sucesso. Como eu disse, eles são compatíveis em capacidade, mas em história não. Então é isso o vídeo, né? Se gostou desse formato, deixa uma sugestão aí, se quiser que eu compare o diretor, outros atores, enfim. Até o próximo e tchau!